capítulo 5 de Tiago. Menciona Elias. Diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, porque ele manda chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo e poderoso e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. A terra produziu os seus frutos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida de Elias. Uma ilustração de um homem que tinha uma fé tão segura, uma coragem tão maravilhosa, que ele pôde enfrentar centenas de profetas, o rei Acabe e Jezabel. Rogamos, Senhor, que tu faças de nós, homens e mulheres de Deus, também pessoas que confiam como Elias confiou e que creem como ele creu, e que nós possamos mostrar para o mundo que existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. A coisa que eu gosto de Elias, que sobressai na vida desse homem, é sua coragem e sua fé. Seu contato com Deus foi tal que ele aparentemente não tinha a mínima dúvida de que Deus ia mostrar-se, naquele caso do altar, nessa região por aqui. É verdade que ele também creio que Baal não podia fazer nada, que ele é um Deus falso, não existente, produto de imaginação pura. Mas para provar isso, ele tem que falar para a turma toda: vamos testar se Deus de fato responde à oração. Quando nós oramos, nós temos a mesma necessidade de poder confiar no Senhor e saber que Deus vai nos responder. Porque temos promessas em proliferação na Bíblia que tratam justamente disso, que Deus responde a oração. Mas ele só responde se nós temos coragem e se temos fé. Jezabel importou os Baales da Fenícia. Não sei o que criou a fé num Deus não existente. Acabe, aparentemente dominado por aquela mulher, então acompanhou tudo que ele queria fazer. Então ele foi aumentando o número de profetas, chamados profetas, espécie de sacerdotes daquele Baal. O teste que Elias coloca para o povo Israel é justamente que Deus pode responder a seu clamor. Como todo mundo conhece muito bem a história, não precisa recontar essa história. Mas ele queria que não houvesse nenhuma confusão, que não houvesse ninguém que sairia desse encontro com uma dúvida: será que Baal também existe? Será que Baal também pode responder a oração? Obviamente que não, para nós, mas para eles já tinham confiado nele há tanto tempo e tinha centenas de profetas para tentar provar esse ponto. Então vem os altares. Durante a manhã toda, esses
profetas, centenas deles, estão clamando a seu Deus para fazer alguma coisa, para mandar fogo do céu. Baal sendo Deus da tempestade, podia mandar eletricidade celestial e pegar fogo, criar fogo para queimar aquela oferta. Mas nada aconteceu. 3 anos e meio, Baal tinha falhado. Nunca respondeu oração nenhuma. Agora vem o grande teste. Se existe um Deus no mundo inteiro que pode responder a oração. E a palavra de Elias, capítulo 18, de 1 Reis, é fascinante. Pela maneira que ele diz: e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até meio-dia. O Baal responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, nenhum Deus respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu acho tão interessante esse fator. Elias, com essa coragem que ele tinha, um profeta, diante de 450 profetas, podia ser morto a qualquer instante, ou por Jezabel, ou por meia dúzia daqueles profetas. Mas ele sabia que Deus tinha colocado seus anjos para protegê-lo. Quando ele então fez o seu clamor para o Senhor, maravilha das maravilhas, o fogo de Deus não somente caiu, mas queimou tudo, toda essa água, que ele tinha colocado muita água, até encher a valeta em volta daquele altar. E o resultado foi que o povo de Deus gritou: Jeová, Deus é Deus. Daí Elias faz o que nenhum de nós com certeza faria. Pega aqueles profetas e vamos acabar com eles. Isso já foi um mandamento do Senhor, que o falso profeta precisa morrer, porque ele está desviando o coração do povo, do Deus único. E o povo, já tão cansado de esperar água, alguns morrendo de fome por causa de falta de chuva, vão pegar esses profetas e, convencido que Deus pode de fato responder a oração, e logo estão mortos aqueles profetas, Elias está mandando que seu servo olhe para o oeste, direção ao mar, para saber se de fato uma nuvem aparece. Primeiramente nada, e finalmente uma nuvem, tamanho da mão, diz: olha, vai chover forte. Acabe, pega seu carro e corre antes de a chuva pegar em você. Toda a história de Elias é história de fé e confiança total em Deus. E a razão que essa história está na Bíblia, Tiago explica, é para que nós também tomemos a sério que quando oramos em nome de Jesus, que nós somos ouvidos e respondidos. Um caso aconteceu em Paraíba, mais de 30 anos atrás, com amigos meus. Eles, pela primeira vez, saíram com a juventude das igrejas evangélicas para evangelizar uma cidade no interior chamada Diamante. E quando eles começaram indo de porta em porta, a única pergunta que eles fizeram: o seu Deus
pode mandar chuva? Diz bem, não sei se ele mandará ou não. Não tinha coragem de falar como Elias. Mas vamos parar e vamos chamar e pedir que ele mande chuva. Eles falaram que não tinha chovido em 3 anos, mais ou menos esse mesmo período que não tinha chovido em Israel. Mas, o que aconteceu? Naquela mesma semana, uns 2 dias depois, caiu uma chuva forte, uma tromba de água em cima de Diamante. E o povo ficou impressionadíssimo. Existe um Deus que responde a oração. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Com isso, a Juvep tomou rumo, continua até hoje, preparando os jovens para sair evangelizar 2 vezes por ano, cidade após cidade no interior, falando de que é um Deus que pode responder oração para aqueles que de fato creem. Vamos orar. Oh Deus, te agradecemos de todo o coração que nós conhecemos o Deus único, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos que mandaste teu Filho para nos salvar e morrer em nosso lugar. Te agradecemos, oh Deus, que na história de Elias descobrimos um modelo de oração e de vida que tu honras com respostas à oração. Oh, rogamos que todos nós sejamos esse tipo de pessoa que ora como Elias. Em nome de Jesus. Amém.